É isso aí, vamos embora, pessoal. Desculpa aí o leve atraso, mas vamos começando. Esse webinar foi um tema levantado no nosso último webinar. A gente fez um webinar de simulação com a Caloi, e uma das perguntas foi essa diferença entre o simulation e o simulha. Então a gente Nossa, entendeu a nossa. necessidade de trazer esse tema mais a fundo e, e a gente vai trazer isso para vocês aqui com os especialistas da Dassault. Então, o tema é SolidWorks Simulation ou Simulha, qual a diferença e quando usar cada um. E vocês vão poder, afim, entender isso finalmente e poder escolher a melhor solução aí para o projeto de vocês. Pode passar aí, Leandro, por favor? Joia. Esses aqui são os apresentadores de hoje, tá? O Fernando ele vai, né, vai resolver aqui o pepininho dele, consegue entrar aqui daqui a pouco. Ah, eu sou o Leandro Garbim, né, o responsável por essa parte de desenvolvimento de negócios, responsável aí por agregar, né, valor aí a parte de simulação para todos os usuários SolidWorks aí na América Latina. E antes de passar para o José, entrou o Fernando. Fernando, nos escuta? Olá, te escuto, tudo Joia. bem? Perdão um atraso, pessoal. Acontece. Tá tudo certo. Estamos exatamente na fase de apresentações. Você chegou no momento corretíssimo, por favor. Ok. Friamente calculado. Então, vamos lá. Eu sou o Fernando Arias, sou engenheiro da CADWorks aqui e atuo nessa sala de simulação, onde que nós temos vários desafios, que o nosso desafio é ajudar os nossos clientes a resolver os desafios deles. É esse que é o ponto. Eu passo a palavra para ti, Garbim, para comentar Joia. um pouquinho. José, Ah, fala um desculpa, pouquinho de você ti, meu amigo. poderia ir no próximo slide, por favor? José, me escuta? Sí, escuto. Hola, Congelou. Luna, você me sou, escuta? sí, sí. Soy José Pereiras, soy gerente técnico para Dassault Systems, focado na parte de simulação e hoje vou acompanhar meus colegas para essa apresentação. Joia, joia. De vez em quando tá travando, tá congelando aqui para mim. Tá congelando aí para vocês? Aí a imagem e o som também ou Não, tá tá indo tudo tudo bem? certo, tá tudo Joia, certo. então deve ser aqui do meu lado, então. E olha que eu estou Por usando mim, um internet a pouco. cabo aqui. Joia, joia. Fernando, vamos lá, meu velho. Você começa aqui, eu começo aqui, por favor. Apesar, se você quiser começar a compartilhar da sua tela, fique à vontade também. O que que você prefere? Ah, perfeito. Então, eu compartilho aqui. Você só me avisa o momento de trocar o slide, por gentileza. Joia, Perfeito? joia. Pode começar a compartilhar, então, por favor. Claro. Tá subindo aqui. Uma pergunta: vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim. Sim. Perfeito. Para o nosso encontro de hoje, nós temos esta agenda. E agora eu vou passar para o Leandro para contextualizar um pouquinho mais o que que é o Mod Sim, por que que é modelar, não somente focado na simulação, mas também temos a parte de modelagem também, que um auxilia o outro nesse processo. É contigo, Carpim. joia. Então, passo para o próximo aqui, então, que aí eu vou dar uma contextualização dessa questão do Mod Sim. Pessoal, o que que é o Mod Sim? O Mod Sim é exatamente uma metodologia que nós aqui da Dassault nós promovemos, né, e lançamos aqui para o mercado, que nada mais é que a questão de modelagem e simulação, né? Isso tudo no mesmo ambiente, num ambiente totalmente integrado, como vocês estão vendo aqui, né, nesta tela, é o próprio interface gráfica do SolidWorks, tá? Que vocês já estão totalmente acostumados. E dentro do SolidWorks, tá? Além de todas as funcionalidades de CAD, né? Modelamento, renderização, detalhamento, tudo mais, também inclui essa parte de simulação, né? Simulação numérica computacional. Então, no mesmo ambiente, vocês conseguem não só fazer cálculos estruturais, né, dos mais diversos formatos, né, linear, não linear, estático, dinâmico,
como também essa segunda tela ele comenta sobre Design Space Exploration. O que é esse Design Space Exploration? Seria nada mais que o início de uma otimização, né? Ou uma otimização paramétrica, né? Ou seja, chegar num ponto ótimo a partir de determinados parâmetros. Ou seja, poxa, eu tenho um material que está sendo utilizado, um aço, né? Seja ele um aço 1010, 1020, A36, que seja. Eu tenho um carregamento mecânico nele, esse carregamento pode ser estático, pode ser dinâmico, né? Pode ser estático, dinâmico, e a partir disso, qual que é a menor espessura para suportar essas cargas, né? Ou seja, qual que é o menor diâmetro, qual que é a possibilidade de fazer otimização no sentido de chegar a desenvolver componentes cada vez mais leves, eficientes e inovadores, né? Isso que é a contextualização do Mod Sim, ou seja, no mesmo ambiente você modela e também simula, né, os mais diversos cenários. No próximo, por favor, aí, Fernando. Então, para essa parte de modelagem e simulação, a gente tem, né, dois métodos, né? Um trabalhando com o próprio SolidWorks Simulation, né, que eu acabei de mostrar, como também trabalhando em nuvem, que aí entra o Simulia, que é exatamente aí o mote da nossa conversa de hoje. Qual que é a diferença entre eles, né? Como vocês podem ver aqui, o SolidWorks Simulation, para a parte estrutural, ele utiliza um solver chamado Cosmos. Esse Cosmos já é amplamente utilizado pelo mercado, né? Então, tem mais de 30 anos de desenvolvimento. Então, ele é muito mais indicado para análises lineares táticas ou lineares dinâmicas. Já na plataforma, né, que é o Simulia, ele utiliza o solver Abacus. O solver Abacus ele é extremamente potente, principalmente para a parte não linear estática ou não linear dinâmica. Ou seja, a gente dá essa opção para o cliente. Né? O cliente que visualiza a demanda, fala, poxa, o meu produto não precisa de não linearidade, então nós temos um solver para isso. Já não, poxa, um cliente que trabalha com borracha, que trabalha com compósitos, por exemplo, nós temos o Abacus, ou seja, nada mais é que uma democratização da solução de simulação numérica computacional. No próximo slide, Fernando, por favor, vocês vão ver aqui a questão, aqui a gente vai começar das simulações estruturais, ou seja, aonde que é aplicável, né? Aonde que a Dassault recomenda, aonde que a Dassault realmente posiciona, né, os produtos. Nós dividimos em três, né? Ou seja, para aqueles iniciais, né, que seria o designer ou o projetista, para o engenheiro de cálculo, né, o engenheiro de CAE, de Computer Aided Engineering, ou para o analista, aquele que só faz cálculo, né? Ou seja, para o engenheiro, para o designer, né, para os projetistas, já para começar a fazer uma simulação, né, seja ela linear, estática, uma análise modal, uma análise térmica, nós temos esses três módulos do SolidWorks Simulation, o Standard, o Professional e o Premium. Como vocês estão dando uma olhada aqui, essa parte vermelha. Tá? O azul é rodando em nuvem. A gente também posiciona, né, o Abacus para os iniciantes. Isso tudo depende da demanda, né? Isso tudo depende da necessidade, como comentei anteriormente, a questão da democratização, né, das soluções da Dassault em simulação numérica computacional. E também temos, né, soluções avançadas rodando localmente, né, que é o Tosca voltado para a otimização topológica, o iSight voltado para a otimização multidisciplinar, o F-Safe para fadiga, sendo alto ou baixo ciclo, e tudo isso rodando Abacus também localmente, ou seja, nada mais é que uma democratização da questão da simulação numérica computacional. Nesse ponto aqui, Fernando, eu queria pegar uma opinião do José, né? Que o José é o nosso técnico aqui, especialista, está quase 20 anos aqui na Dassault, tem uma experiência muito legal, né, em todas essas aplicações. Eu queria ouvir um pouquinho de você, José, dos tipos de aplicações, um pouquinho da experiência que você já teve, né, no posicionamento dessas soluções nos clientes, meu amigo. O mais importante, obrigado, Leandro, o mais importante é que tem soluções para todos os níveis. Então, aquela pessoa que está começando agora, né, e nunca experimentou, nunca teve experiência com simulação,
Ele pode começar com SolidWorks Simulation Standard como primeira ferramenta. E para aqueles que já têm experiência, inclusive para pessoas que já estão usando outro software do mercado e necessitam ferramentas muito avançadas, que depois vamos falar, já tem ferramentas como tem no outro extremo, como SolidWorks Simulation Analyst ou SolidWorks Simulation Engineer. Então, essa é a minha conclusão aqui, que tem um espectro de soluções para cada tipo de usuário, né? Joia. O próximo, Fernando, por favor. Joia. Você quer explicar a questão aqui das soluções aqui, Fernando? Desculpa, eu já passei para o próximo slide. Você consegue enxergar? Ou travou para Essa você? daqui. Não, tá aqui falando do Abacus, do F-Safe e do Tosca, né? Deixa eu comentar aqui a questão, né, daquilo que é possível fazer com o Abacus, F-Safe e Tosca rodando localmente, né? O Abacus, como a gente mencionou no início, né, anteriormente, ele é um solver extremamente potente, né? Um solver de elementos finitos extremamente potente, calculando não só análises implícitas, como também explícitas, ou seja, no mesmo solver é possível rodar, né, as duas formas de integração, invertendo ou não a matriz de rigidez, né, ou seja, todo software de elementos finitos calcula, né, F é igual a Kx, né, aonde o K, na maneira implícita, ela é elevada a -1, ou seja, ela inverte, né, a matriz de rigidez, e no explícito não, né? Uma integração mais direta. Então, normalmente, o implícito é utilizado para caso steady state, ou estado estático, ou também em situações quase estáticas, e já o explícito, né, eventos de curta duração no domínio do tempo, né? Ou seja, coloca o tempo aí como variável. Temos o F-Safe também, o F-Safe é específico para fadiga, tá? Fadiga, e como vocês estão dando uma olhada aí, chega ao ponto de fazer fadiga em solda, fadiga em borracha, né, que são materiais complexos, né, no caso de solda, levando em consideração a questão aí da zona termicamente afetada, e o F-Safe originalmente é um software inglês, né, no qual a Dassault, há alguns anos atrás, comprou a solução inteira, né, comprou a empresa inteira, e o Tosca é um software alemão, né, desenvolvido inicialmente na cidade de Karlsruhe, na Alemanha, e o Tosca ele é voltado para otimização topológica, né, ou seja, ele trabalha não só na questão de otimização de shape, né, de bid, como também da topologia. O que é a otimização topológica? Aonde tem carga, tem material. Aonde não tem carga, não tem material. Ou seja, ele cria um design orgânico, né? Ele cria esse design totalmente ótimo aí nos mais diversos tipos de materiais também, tá? Sendo alumínio, aço, borracha, compósito, tá? São softwares extremamente poderosos nesse sentido. O próximo, por favor, então, Fernando. Joia. Aqui acho que agora já começa Muito mais a obrigado, parte Garbim. do simulation, né? Que vai contigo aí, né, meu amigo? Perfeito, obrigado. E conforme nós conversamos, José, qualquer ponto, só compartilhar, tá bom? A princípio, eu gostaria de conversar um pouco mais sobre situar os meus clientes também, porque sempre quando um cliente compra SolidWorks Premium, tem uma parte de simulação junto. Essa simulação é um nível anterior a esses três, tá bom, pessoal? E qual a diferença entre eles? Como que o José até comentou, junto com o Carpim, são vários estudos de acordo com a necessidade do cliente. Então, um cliente que ele tem interesse em fadiga, que é um fenômeno mais que geralmente o que mais acontece nas falhas é a partir do standard. Se tem interesse na parte de frequências, professional, e para casos de baixa não linearidade, a partir do SolidWorks Simulation Premium. Um ponto que gostaria de complementar é até esse vídeo referente à simulação estática. Se me perguntarem o que significa simulação estática, é como se fosse uma moto, uma foto, é um momento, é onde eu não estou preocupado
em relação em relação ao impacto do tempo do carregamento, mas sim como o meu carregamento ou a minha situação no extremo já analisar. Só aguardando aqui o vídeo terminar. Pronto. Um outro ponto é aquele que eu citei de fadiga. Até comentei que é o que mais acontece e como que funciona. O primeiro ponto, ele faz o cálculo de tensões, porque fadiga é um efeito, é um aspecto local, ele não é global. Então a gente tem que analisar como que tá as tensões e após isso, entender referente à parte de quantidade de ciclos. Nós temos algumas abordagens. A mais utilizada no SolidWorks Simulation é a pelo critério de Soderbergh, que é um pouco mais conservador, mas há outras possibilidades também. E como eu citei aqui, ele até mostra a previsão de vida em quantidade de ciclos. Perfeito? Só aguardando terminar aqui um minutinho. E nós podemos fazer esse comparativo entre o máximo e o mínimo para ter uma ideia de como que está a nossa peça neste momento. Um outro ponto bem interessante é referente a frequências naturais. É aquela simulação que avalia a frequência natural de acordo com evitar ressonância, fenômenos desse tipo. Você também consegue ter uma ideia desta forma. Aqui você pode ver que ele comenta referente à frequência em hertz, em radianos, e também referente ao tempo, que é 1 sobre F. E só como curiosidade, a gente tem também como controlar em, na posição de nós também, se a gente quiser ter um controle mais assertivo. É possível também. Agora nós vamos conversar um pouco mais sobre o Simulia, que é a parte do SolidWorks na plataforma, SolidWorks Simulation, perdão. Onde que aqui está a nossa matriz de recurso para ele, onde que ele é bem amplo, como vocês podem ver, até como já foi situado, nós temos também a parte dinâmica implícita e explícita, e vamos trazer alguns tipos de simulação também a seguir. Um ponto que foi citado foi elementos avançados a partir do APAPUS. O que que é isso? Até mostrando aqui com este vídeo, um exemplo, é um elemento hexaedro. Qual que é a vantagem de um elemento hexaedro? Você pode ver que ele tem esse nome porque é como se fosse um cubo bem pequenininho. E qual que é a vantagem? Eu consigo trabalhar com bons resultados um elemento maior e não tanta necessidade de refinar tanto. E por que isso? Quando nós avaliamos a parte dinâmica, elementos muito pequenos começam a dar algum tipo de erro por conta da massa, que a massa fica muito pequena. Então é uma forma, uma aportagem desenvolvida para esse tipo de situação. Uma outra análise, um exemplo de uma análise dinâmica é até este daqui, onde que o intuito avaliar como que um compósito estava freando uma bala, que era na parte de blindagem. Então, foi este o contexto dessa simulação. Outro ponto bem interessante para a parte de fadiga é que, como que o Leandro até comentou, a gente consegue trabalhar com o intuito de variando alguns parâmetros. Então, nós conseguimos mapear como que cada raio tem o seu comportamento. E aqui você pode ver que o melhor design foi esse primeiro, porque teve uma maior quantidade de ciclos de vida. Ele teve algumas alterações em relação aos demais, mas foi o modelo que mostrou o melhor resultado, o mais assertivo. E isso, claro,
ganha muito tempo na parte de simulação e no projeto como um todo. Você gostaria de complementar mais alguma coisa, José, sobre algum dos pontos, antes de prosseguirmos? Sí, nesse caso de optimização, é muito importante porque não somente se está fazendo a simulação, sino que se está rodando um monte de casos. Se você vê aí, o caso tem caso 20, foi ótimo, com 71.500 ciclos de vida à fadiga, mas tem caso 29. Então, o software, ele automaticamente gera esses casos e de todos esses ele vai procurando o ótimo. A pergunta é, se não tiver essa capacidade em casa, né? Quanto tempo poderia chegar esse caso ótimo? A resposta é não. Poderia chegar um caso ótimo, mas a tentativa e erro. E não seria ótimo, esse ótimo, seria outro. Então, essa capacidade para aqueles que necessitem reduzir custo de material é ótima. Sim. Muito obrigado, José. E um outro ponto, até tentando fazer algo um pouco mais dinâmico, tem essa última parte que é no sentido de mostrar alguns casos, algumas demandas, onde nós vamos avaliar juntos os dois cenários, as duas ferramentas. Começando por simulações estáticas, ela é possível para ambos, tá bom, pessoal? Oh, Posteriormente, Fernando, referente a importante, tipos de elementos, Fernando, claro, importante, aqui você está fazendo por comparativo favor. entre a clássica solução SolidWorks, a ferramenta de simulação já dentro do SolidWorks, que já tem muitos anos, né, mais de 20 anos no mercado, e está comparando com Simulia, que são as novas soluções dentro das soluções de SolidWorks, que tem toda o Solver Abaco por detrás, né? Então, você está agora fazendo essa comparativa, né? Importante aclarar as pessoas para eles poder se situar, né? Tá bom? Claro, perfeito. Tanto continuidade, para o elemento tetraédrico como o 3T, o SolidWorks Simulation. Agora, quando nós temos o intuito de avaliar um hexaedro, que é um elemento complexo, seria apenas no Simulia. Casos de fadiga simples, SolidWorks Simulation, no sentido que for uma fadiga complexa, onde que eu quero analisar o dano no material de uma forma mais assertiva a partir do Simulia. Análise de frequências naturais e frequências forçadas, parte de vibrações também, ambas ferramentas conseguem te atender com bons resultados. Tipos de conexões simples, SolidWorks Simulation, ele consegue atender. Agora, tipos de conexões complexas seria na parte do Simulio, onde que até um parênteses, e se você quiser complementar também, José, fique à vontade, você tem muito mais ferramentas para alterar rigidez, tipos de conexão. Então, isso auxilia muito nesse processo para avaliar, porque no processo de Shikai é um conjunto de simplificações para atingir o meu objetivo. Então, nós principalmente no começo, avaliamos dois pontos: a tensão e o deslocamento. E por que isso? Para saber como que esse fluxo de energia está sendo absorvido pelo material. Então, alterar o tipo de conexões tem um impacto muito assertivo, ele aproxima muito e isso colabora muito para um resultado mais assertivo da simulação. Antes de prosseguir, você gostaria de complementar algo mais sobre esse tópico, José? É, não, não. Depois vou complementar outra coisa. Acho que você falou muito bem da parte das conexões. Perfeito. Simulações de baixa não linearidade, ambos os softwares conseguem atender.
referente a simulações de alta não linearidade. E até um parênteses, o que que nós, até peço perdão por demorar um pouco de situar isso, o que que seria uma linearidade, primeiramente? É o comportamento que tende a uma reta, então é um padrão, seria como se fosse uma regra de três. Mas em determinados momentos, exemplo, a parte de deformação plástica ou um material que tem uma curva muito específica, ele já é uma alta não linearidade. Um exemplo disso seria até a borracha. A borracha é bem interessante e bem complexo de ser simulado. Eu até diria que é uma das partes mais difíceis de serem simuladas. Correto, José? Qual a sua perspectiva disso? Esse é o módulo aí, sim, quero adicionar. Por essa razão da não linearidade, se você, como você falou, se tenho pouca deformação, metal, né? Pouca deformação permanente, as duas soluções, legal. Agora, se já necessita trabalhar com borracha, se já necessita ver dano elevado em metais, aí simula muito mais. Na verdade, foi uma das raízes pela qual foi criado todo o solver Abaco. Garvin está fazendo assim com Uhum. a cabeça, acho que ele vai a dar um dado também sobre isso, né? Eu comecei a trabalhar com Abacus, José e Fernando em Sabia, Garvin. 2005, né? Abacus é realmente um espetáculo, né? Abacus realmente é um espetáculo, né? Tirando a questão da Dassault, aqui eu considero o Abacus o melhor solver que tem no mercado, de longe, né? E eu já escutei, né, vários comentários sobre o Abacus, né? E até uma brincadeira que tem no mercado, que quem calcula borracha calcula qualquer tipo de coisa, né? Borracha realmente é um material muito, muito interessante, é um material espetacular. Por quê? Porque as propriedades mecânicas, né, varia com pressão, varia com temperatura, varia com umidade, varia ao longo do tempo, né? Borracha realmente é bastante complexo, né? Um material bastante complexo, espetacular, né? Espetacular. E o primeiro usuário de Abacus, né, que tem aqui na América Latina, até onde eu tenho nota disso, foram nossos vizinhos aqui. Eu estou aqui em São Caetano do Sul, né, foi a Pirelli, né? Então a questão de empresas de pneus, né, a grande maioria, se não falar todas as empresas de pneus utiliza a Abacus como solver para fazer dimensionamento de pneu, né? Que é um entrelace, é um compósito, né? Metal borracha. Então, obrigado pela deixa aí, José, mas que realmente eu sou muito fã do Abacus, trabalhando implícito, trabalhando explícito, né? E isso rodando em nuvem, então, né, é uma solução bem interessante aí para os clientes. Que legal. E tu não é o único, também sou fã. Né? Um outro diferencial também é a parte de computação em nuvem. E o que que seria isso? Até um exemplo. Quando nós temos uma ferramenta excelente como que é o software, a gente tem os pré-requisitos de hardware. A computação na nuvem ela pode agregar em vários aspectos, não somente ser fácil de trabalhar, você não precisa estar necessariamente em uma máquina, em uma rede, você pode estar em outra máquina, acessando pela sua casa, pedindo esse tipo de inputs, mas também a parte de computacional, o core de simulação é uma coisa que a computação em nuvem pode auxiliar bastante. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, até José e Carpim, dependendo do pacote, a parte de computação na nuvem pode chegar até 12 vezes mais rápido uma simulação. Não seria em torno disso um parâmetro? Sí, tranquilamente. Imagina que esse é um, dentro de Simulia e dentro de Dassault Systems, a parte de cloud, a gente disponibiliza para nossos usuários nossos servidores. Então, o usuário aí, ele salva muita grana, porque não necessita comprar uma workstation, somente com um computador normal, ele ela vai conseguir
desenvolver o modelo e enviar para a nuvem de Dassault. E os tempos de aceleração, com certeza, são, se é um modelo pequeno, deixa no computador, mas se é um modelo que já estamos falando de mais de 2, 3, 4, 10 milhões de graus de liberdade, envia para o servidor e os tempos de redução, sim, pode passar tranquilamente de num computador normal de dias ou horas de simulação a minutos, né, segundos, né? Sim, sim, aquela habilidade, estamos falando de dezenas, até cento e mais de 100 cores a disponibilidade muita RAM para deixar rodando, né? Então, sim, sim, é assim. E só aproveitando um adendo, você citou de graus de liberdade. Só como curiosidade para deixar todo mundo na mesma página, sempre quando nós construímos o processo de malhar o elemento, a discretização, ele produz elementos pequenos, que é aquilo que nós citamos, um D, 2D ou 3D. Cada, digamos assim, vértice ou ponto, ele carrega 6 informações, que é isso o crowd de liberdade. É como que o software ele entende e faz todo o balanço de energia. Beleza? Uhum. Referente à dinâmica explícita básica, ambos conseguem te atender. Agora, dinâmica explícita complexa, aí seria apenas na parte do simula. Até aquele exemplo de balística que eu tinha colocado, aquele compósito freando a bala, é uma simulação de um colega nosso, foi o Davi que fez. E é nesse sentido, foi esse o desafio que ele teve que ir atrás da simulação, é algo bem bacana e, claro, cada cliente tem a sua demanda e juntos a gente consegue alinhar qual é a melhor abordagem para isso. Referente à parte dinâmica implícita, o Simule, e agora eu gostaria de passar para todos nós. Tem algum ponto que vocês gostariam de falar? Fiquem à vontade. Aí temos uma pergunta muito interessante de uma pessoa que fala: como vocês costumam demonstrar o ROI da migração de SolidWorks Simulation para Simulia para empresas que já validam seus projetos hoje? Uma pergunta maravilhosa. Na verdade, eh, eh, temos um monte de clientes nessa migração e outros clientes também, vou adicionar, não tenho nome aí, está como anônimo. Mas depois deixo para Leandro, vou falar de meu lado e depois Leandro. Eu vou falar do lado netamente técnico, né? Temos usuários que eles vêm trabalhando com SolidWorks Simulation há mais de 10 anos e por motivos de ah, ah, necessidade de maior capacidade, né? Como falou aqui Fernando, não linearidade, dinâmica, conexões, etc., fadiga, eles necessitavam migrar para Simula. O que eu posso falar é que o processo, número um, é um processo suave. Com certeza são duas ferramentas diferentes, mas o processo é suave e do lado técnico, a gente está ao lado de você eh, para garantizar que esse processo seja da melhor forma. Eh, com referência à pergunta em particular, o ROI da parte eh, eh, de técnico comercial e depois deixo a Garvin, Uhum. sempre que se implementa uma ferramenta de simulação, sempre o ROI tem que ser evaluado, né? E essa é nossa também, nossa participação aí com vocês, para quê? Para validar dentro de sua companhia que vocês estão adquirindo a ferramenta eh, perfeita para seu trabalho. Porque, como mostrou Fernando ao início, tem um monte de soluções.
Aí a gente também ajuda a escolher a solução que em prestações, preço e tempo de implementação cumple com a optimização do ROI. Leandro, aí você, sua dica. Joia, joia. Posso pegar sua tela rapidinho aqui, Fernando, por favor, para ilustrar? Claro, claro. Eu gosto muito desse slide que nós temos aqui, ó. Gosto muito desse slide, que é exatamente para explicar o ROI, né? ROI, sim, nós temos aqui uma planilha, né, de uma maneira geral, né, aquilo que ilustra, né, as diferenças, né, entre rodar local, rodar em nuvem e tudo mais. Só que isso é um caso muito particular de cada empresa, né? Eu acredito, né, que essa tela pode ajudar aí a desmistificar um pouco mais a questão de nuvem. Eu tive tenho muitos amigos, né, na Alemanha, né, tenho muito contato lá com o pessoal da Alemanha, e tem um amigo lá que ele tem uma brincadeira que fala o seguinte, né, que custo é que nem unha, né, que se não cortar cresce. Ou seja, toda empresa busca redução de custo. Toda empresa busca redução de custo. Então, você trabalhando em nuvem é uma forma, né, de se reduzir custos. Esse slide explica a seguinte situação. Imagine você rodando local, imagine você rodando em nuvem, tá? O custo que você está vendo rodando local é uma pontinha do iceberg. Por quê? Porque o custo de rodar local, aquilo que você está vendo, é o custo do hardware. Né? Você comprar, né, a empresa investir, né, num baita workstation, né, rodando localmente, 32, 64, 128 GB de RAM, com uma baita placa gráfica, né? Esse é o custo que você vê, né? E o custo que você não vê rodando local? Né? O custo que as empresas normalmente não vê, né, quando você investe nessa máquina. Olha que interessante, né, os hidden costs que você não vê, porém estão lá, né? Os custos de total cost ownership, o custo de depreciação, o custo de energia e o custo de refrigeração, né, que vocês sabem, né, que essas workstations, né, você não pode deixar ela, né, dependendo daquilo que você está rodando, né, deixar a temperatura ambiente, não, você precisa refrigerar ela. A questão do licenciamento, o backup, né, ou seja, todas as empresas, né, especialmente aqui a da So, ela né, tem essa democratização de ir para a nuvem com um grande objetivo de reduzir custo. E o ROI disso, quando você começa a colocar na ponta do lápis, não só o custo que você está vendo, mas principalmente estes custos aqui, ó, chega a surpreender, né? Chega a surpreender. Principalmente esse custo aqui, tá? Custo de energia elétrica, né? Para manter a refrigeração, para manter né, o ambiente controlado para isso. Então, isso depende muito caso a caso, Fernando. Tá? Isso depende muito caso a caso, mas eu imagino que esse slide aqui dá uma refrescada, né, daquilo que você pode rodar em nuvem e economizar esses custos de rodando localmente. Perfeito, perfeito. É, pessoal, eu gostaria de pedir a opinião de vocês. Vocês acham que falta compartilhar? Vamos pegando perguntas e deixamos nosso rosto na webcam um pouco maior para o webinar. O que vocês acham que seria a melhor forma? Porque a apresentação até então terminou. Fico feliz, estamos no momento de conversar por essa parte. Só, antes de responder, só gostaria de fazer um último adendo. Nós conversamos em nuvem, até o José comentou na parte hardware. De fato, é uma economia absurda na parte hardware, mas para acessar a nossa plataforma tem que ter um mínimo de hardware, tá? Até Uhum. temos um link, vou compartilhar aqui no chat, onde nós podemos fazer uma análise para checar compatibilidade, tá bom? Até um site da 3TS, vou deixar aqui, só um minutinho.
Eu Sim, acho Fernando, que eu não mientras consigo. você está compartilhando, deixa que eu vou respondendo aqui as perguntas, que É, temos tem muito algumas tempo. perguntas boas aqui, né, Ah, José? Boa. eu já compartilhei. Pode ir. Tá, obrigado. ¿Vale a pena utilizar SolidWorks Simulation para tomadas de decisão rápidas ainda durante o projeto? Com certeza, com certeza. SolidWorks Simulation é uma ferramenta muito poderosa eh, eh, que se pode usar a nível muito avançado. Então, não somente durante tomada rápida de projeto, sino para a finalização do projeto. Então, aí tenho anônimo perguntando, gostaria de saber seu nome, mas com certeza. E se você depois quer compartilhar seu projeto, fala com a gente pode fazer indicações bem certas sobre as necessidades. Marcílio, sou Desculpa, usuário. José. Bertan, eu posso só complementar um que você tinha citado, referente à parte de simulações para ter sessões rápidas. Eu acho que algo bem interessante é comentar que a parte de simulação, ela não está só no começo ou no final, ela está em todo o processo, tanto a parte de definir um conceito, quanto a parte de ir buscando reduzir custos, otimizar um produto que já está em série. Então seria só isso. E, por favor, pode dar continuidade, José. Marcílio Alves. Olha, Marcílio, a gente tem que se Hum, conhecer, tomar um café, ao menos. Sou, olha isso, Garvin, vamos a pôr isso com uma blusa, com a frase de Marcílio. Olha, Vamos sim, muito obrigado, olha Marcílio. aqui, ó. Sou Ótimo. usuário de SolidWorks do Simulation há mais de 20 anos e estou extremadamente satisfeito com a experiência. Está um parabéns. Marcílio, Não, muito obrigado, não, muito nós que obrigado. agradecemos, né? Nós que agradecemos você como cliente. E o SolidWorks Simulation não é um software para análises qualitativas, ou seja, análises que você vai ter tendências. Não, são resultados que vocês podem confiar sim, né? São resultados quantitativos. Claro, tem toda essa questão aí de como foi feito o modelamento, malha, condição de carregamento, condição de contorno, né? Mas é um software extremamente confiável, sim. E novamente, muito obrigado, Marcelo. Novamente, anônimo, Cosmo. ou não sei se é o mesmo anônimo ou outro anônimo. Hum, Anônimo. É possível exportar os resultados da minha análise do Simulia com um relatório, assim como no Simulation, que acho que deve ser SolidWorks? Sim, totalmente. Tem um gerador de relatório e você pode. Nossa, essa é uma pergunta muito interessante, porque boa, relatório, né? muitas vezes, o tempo que a gente, falo de simuladores, temos que procuramos para fazer o relatório é muitas vezes maior que o próprio tempo de, eh, de análise. Eh, Aqui, Marcílio responde novamente: sou da época do Do Cosmos. Nossa, Marcílio, Cosmos. Somos, parabéns. Somos, somos, né? né? Somos da época do Cosmos. E ainda lutando, né? Isso é a Hum, mais. Mateus, utilizo SolidWorks há algum tempo para modelagem e detalhamento junto ao AutoCAD. Na área de Vale, muitos engenheiros utilizam o ANSYS. Nesse caso, o ANSYS equipara ao Simulia. Então, ANSYS é um software no mercado muito conhecido e nossa solução tranquilamente trabalha, vamos falar assim, no mesmo jeito que ANSYS. O que falou, vou ressaltar dois pontos principais. Não linearidade, porque estática, frequência, tudo isso, mas não linearidade, né? E dinâmica explícita dentro de Simulia, fica tudo na mesma solução. Não necessita, e aqui estou falando do que é Simulia, não necessita comprar pacotes fora. Tudo dentro de Simulia, dinâmica explícita, não linearidade, e outras coisas que não falamos hoje, como por exemplo interação fluxo-estrutura, uhum. etc., fica todo dentro da mesma solução
e já vem com computação na nuvem, então não necessita adquirir como outras soluções. Muito obrigado, Matheus, pela pergunta. Né? Ma Maiara, bom dia. Estou correndo porque quero responder tudo. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Maiara. Bom dia, Maiara. E comecei a trabalhar recentemente com projetos que exigem simulação. Parabéns, Maiara. Qual curso indicam para ter um entendimento maior sobre SolidWorks Simulation? Aí, Maiara, minha sugestão, fala depois com o Fernando, tem aí uma ligação. Fernando, deixa aí no chat seu e-mail, WhatsApp, o que for. E aí, Maiara, fale tranquila com ele para ver eh, qual é o melhor treinamento que você necessita. Anônimo outra vez, como vocês identificam o momento ideal para evoluir um cliente de SolidWorks Simulation para Simulia, garantindo ganho técnico sem aumentar a complexidade operacional? Nossa, que pergunta maravilhosa. Isso vai ligado com o ROI, né? A gente tem que, aí a gente tem um processo que é um processo chamamos de assessment, né? Vamos com Garvin, né? Leandro, eventualmente aí com nossos parceiros, e temos uma conversa que pode ser uma conversa remota, né? Por Zoom, ou pode ser na sua companhia. E aí a gente faz uma avaliação quando você necessitar. Exemplo, tenho necessidade de fazer simulações muito mais complexas com não linearidade, com uma dinâmica de impacto. Então aí evalua a gente como você fazer essa transição do ponto de vista da conhecimento técnico e da implementação na companhia. Mas uma pergunta, e é nossa responsabilidade, né? A senhora Sim, a não. gente trabalha muito próximo, né, dos distribuidores, né, das soluções do SolidWorks, né? Então, esse assessment que o José comentou, vai não só juntamente o pessoal da CADWorks, mas como nós também vamos na empresa para fazer uma avaliação técnica, né? Ou seja, né, identificar quais são os pontos de interesse e aonde, né, realmente a gente pode encaixar determinado produto, né? Porque acontece, né, de vez em quando também acontece do cliente comprar, né, faz um investimento na solução e não usa. Isso é ruim para os dois lados, né? Isso é ruim para o cliente que investiu e não está tirando resultado, e isso é ruim para nós, né, como fornecedores da tecnologia, né, que o cliente não está tirando o resultado disso, né? Então, frequentemente a gente, né, volta a ter contato com os clientes, fala, cara, como você está utilizando? Quais são as melhores práticas? Vamos bater um papo técnico, né, no sentido de, poxa, você está indo por esse lado, mas você já tentou por esse, né, que pode tirar um resultado mais rápido, pode tirar até um resultado mais fidedigno, né, daquilo que você está buscando. Então, assim, nós trabalhamos muito próximos aí das revendas, né, no caso aqui com a CADWorks, no sentido de auxiliar os clientes aí a realmente a sugar, a tirar tudo o potencial da ferramenta. Pessoal, respondimos todas as perguntas. Eu tenho que pular. Nossa, maravilhoso esse webinar. Parabéns, Fernando, todo o time de CADWorks e Sim. nossa colega Luna, que ela A Luna que trabalhou, organizou trabalhou. tudo aí, né? Obrigado, Luna. Muito obrigado com Pedro. Eh, então, a gente se vê na próxima, no outro webinar. Muito Uhum. obrigado. Pode falar por a gente com LinkedIn. A gente Sim, também pode falar por aí. Muito obrigado. Aproveitando o Bom, gancho, bom já quarto. coloquei em tela. Muito obrigado pela participação de vocês. E contem conosco, como até foi situado, não somente a parte da TASSO, mas nós também da CADWorks, nós queremos entender os desafios de vocês para juntos irmos alinhando a melhor abordagem. Perfeito. Tchau, tchau.